Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da empresa. E eu lembro que o programa que você vai assistir agora pelo canal do Boi, ele agora vai para uma página no YouTube. A página chama-se Programa Mercado Futuro. Então, se você viu, gostou, quer ver de novo, ou não viu porque não deu, você vai nessa página, clica lá e pode assistir quantas vezes quiser. Basta que você tenha acesso à internet. E se você fizer isso, vai na página do programa e depois vai no Direto da Bolsa. Lá é outro canal que eu mantenho, que tem outro tipo de informação e você vai gostar também. Bem, nós vivemos aqui já o final de outubro, né, do mês de outubro de 2017. Portanto, é um mês, teoricamente, o mês da entre-safra, né, quando entra boi de confinamento. Então o bonde já está andando no meio do caminho, mas vamos ver o que aconteceu nesse setor, porque eu realmente não sei. Esse ano eu não acompanhei essa questão de confinamento. Então, para contar para nós como é que a coisa está, qual é o roteiro, né, do filme, está aqui comigo o gerente executivo da Assocom. A Assocom é a Associação dos Confinadores. E ele é o Bruno Andrade, que vocês já conhecem. Bruno, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Agora que eu soube que a distância entre os nossos escritórios é tão longa, e só eu e ele vão entender, fica por aí. Bom, agora já outubro já entrou boi de confinamento, né? Como é que está a situação esse ano? Já entrou boi de confinamento, mais até do que no segundo semestre do ano passado. O que aconteceu esse ano, basicamente, é que no começo do ano a gente teve todo aquele barulho relacionado Uhum. à Operação Carne Fraca, delações e tudo mais. E daí o pecuarista, o confinador, ele não quis colocar muito gado no confinamento porque o preço se desvalorizou bastante no Uhum. mercado, né? No mercado futuro e no mercado físico. Entretanto, na entrada de agosto, basicamente, a gente começou a observar uma melhora no quadro de preços do boi gordo, né? Os insumos de produção já estavam a níveis bem interessantes desde o começo do ano. E aí o segundo semestre passou então a ter um pouco mais de animais confinados do que o segundo semestre de 2016. Então, de A fato, segunda leva, né, que isso, vocês chamam. exatamente, segundo giro. Então, de fato, já tem animais saindo para abate, né, nos frigoríficos. E acredito eu que até final de dezembro a gente vai ter ainda um pouco de animais de confinamento sendo abatidos. Esse ano vocês fizeram aquela pesquisa de intenção, não fizeram? Como é que, o A que gente que... fez a pesquisa, ela é feita somente com os associados da Socom, né? E o que a pesquisa mostrou para a gente é um crescimento da quantidade de animais confinados em relação ao ano de 2016, na ordem de 5%. É um volume muito pequeno comparado ao que o confinamento já cresceu nos anos anteriores, mas esse crescimento aconteceu por conta do que a gente observou nesse segundo semestre em relação aos preços do mercado físico e futuro. Uhum. Em números totais, quantos animais estão se confinando no Em Brasil? números totais, a nossa estimativa para o Brasil é em torno de 3,2 milhões de animais. Está mais ou menos estável, né? Mais ou menos estável, né? Existem outras pesquisas que apontam números maiores, mas aí elas também englobam animais semi-confinados, né? Então, por isso que dá uma diferença às vezes, dependendo da fonte da pesquisa. A nossa pesquisa, ela envolve aproximadamente 1.400 unidades de confinamento. Foi daí que saíram esses 3,2 milhões de animais para esse ano. O que é bom ficar claro para quem está vendo a gente aí é o seguinte, que tem o confinamento pleno. O boi vai entrar magro e engorda lá. Tem semi-confinamento. Tem, finalmente lá, como é que chama? Tem o Boitel também. Tem um boitel. O da Socom é o quê? É o confinamento tradicional que vocês... Na verdade, tem de tudo um pouco. A gente tem associados que fazem o Boitel, que é a prestação de serviços para pecuaristas que querem engordar seu gado em um confinamento e não tem estrutura para isso. O confinamento pleno, né, vinculado a um ciclo completo de produção. Esse confinamento, ele produz animais próprios, né? Você tem o semi-confinamento também, onde o animal ele tem acesso à área de pastagens para poder fazer parte da sua ingestão da dieta. Enfim, aí você tem várias outras nomenclaturas, mas que mais ou menos quer dizer a mesma coisa, tá?
muda muito pouca coisa, ingredientes utilizados na ração, nível de suplementação, mas de fato o que a gente tem dentro da Socom são muitos produtores que confinam animais próprios, né? Então o proprietário ele tem o bezerro, ele produz o garrote, ele engorda esse garrote e depois coloca no próprio confinamento. E são confinamentos que na média produzem aí 1.500 a 2.000 animais por ano, né? Basicamente. Pelo seu otimismo, aí, pelo que você está falando, esse ano, eu disse já aqui algumas vezes, a pecuária brasileira me fez lembrar aquela música antiga, não sei se você lembra, não posso cantar no ar, mas a da Geni. A pecuária virou, todo mundo tirava aquilo nela, deu carne fraca, depois teve delação, aí na semana passada os 7 frigoríficos JBS do Mato Grosso pararam de abater, parece que agora bateram, vão voltar a bater essa semana. Mas para o confinamento parece que não alterou muito, né? Tirando o primeiro semestre, o primeiro giro. Porque o número de animais confinados é mais ou menos o mesmo, né? Assim, o mercado ele mexe com a intenção do produtor, mas é difícil na pecuária, de um ano para o outro, o pecuarista ele se desfazer daquilo que ele pretende produzir no ano, né? Ele não tem como, não é que nem frango, né? Você consegue diminuir drasticamente a produção em 30 dias. O boi não é bem assim. Então, o pecuarista ele acaba encontrando alternativas técnicas para conseguir produzir esse mesmo animal. Então, ao invés de utilizar o confinamento, ele talvez faça o semi-confinamento, que tem um custo de produção mais baixo. Ou se ele não fizer o semi-confinamento, ele faz uma engorda intensiva a pasto, ou faz a produção mesmo do gado a pasto, com uma suplementação leve, se ele tiver uma condição de pastagem razoável. Então, assim, o pecuarista ele consegue dar um jeito, né? Ele consegue, de acordo com os sistemas de produção que existem disponíveis para ele, ele consegue uma certa maleabilidade para produzir esse animal. Mas o pecuarista ele sentiu, sim, no sentido de que a rentabilidade dele diminuiu bastante esse ano, no primeiro semestre. O segundo semestre melhorou, mas o primeiro semestre foi muito prejudicial a ele, porque o animal de confinamento é um tomate maduro, né, uma fruta madura. Ou você colhe ou ele apodrece no confinamento, apodrece no pé. Então, o mercado acaba sendo prejudicial nesse sentido, né? O animal está pronto e precisa ser comercializado. E muitos pecuaristas ainda não utilizam as ferramentas disponíveis para proteção de risco. E aí o que a gente tem são pecuaristas tomando prejuízo, né? Nesse primeiro semestre, basicamente. Você falou que dos 1.400, né? 1.400 pecuaristas, é isso? Isso que a gente tem mapeados que fazem um sistema de confinamento. Aí eu te perguntei isso justamente por um motivo que, por exemplo, você tem uma fazenda de café, se o preço está ruim ou está bom, café é uma planta perene, quer dizer, fica muito tempo. Você não Exato. pode ser, não corta tudo e não é soja, que 4 meses acabou. O boi, o cara pode ter instalação, né? Pelo que você está dizendo, ele não tem só uma receita, ele tem, não é o ideal, mas ele tem 4, 5 coisas para fazer, é isso? Isso, ele tem várias opções. Ele pode, enfim, ele tem como até mesmo. Esse ano foi um ano muito bom para se formar estoque de animais, né? Principalmente o primeiro semestre, porque você tinha aí a reposição a um custo bem interessante. Então, Estoque de quê? estoque de animais, Magro? animais, bezerros que no ano, bezerros, garrotes que no ano seguinte vão ser engordados. Então esse ano foi um ano muito interessante para se estocar animais, né? Principalmente no primeiro semestre. E ano que vem, o que a gente já observa é um cenário um pouco diferente, com mais animais saindo para abate, né? Uma oferta maior de animais e uma sensível elevação nos custos de produção. A gente está entrando no ciclo de baixa na pecuária. Então, 2018 é um ano assim um pouco complicado para o pecuarista. De qualquer forma, ele tem diversas opções que ele conseguiu trabalhar nesse ano, né, para garantir garantir a rentabilidade dele, né, dentro da fazenda. O que me chama um pouco a atenção, Bruno, é o seguinte, por exemplo, há 3 anos, quando você esteve aqui, uma das vezes, a arroba do boi estava 145, um pouco mais que isso, mais ou menos. Esse ano estava mais ou menos igual, né, os 140 e qualquer coisa, e foi em alguns lugares para 120 aí na operação. Mesmo com essa maleabilidade e tal, consegue ser rentável ou o pecuarista hoje está fazendo integração lavoura-pecuária, está plantando grão?
Como é que é o quadro desse teu pecuarista médio? Bom, a rentabilidade ela varia bastante de acordo com a época do ano, porque você tem diferentes preços aí pro boi gordo, né? Assim, eu não estou pensando só em confinamento, estou pensando em pecuária de forma geral. Assim, o que a gente observou esse ano, a título de exemplo, é que no primeiro semestre o pecuarista ele teve uma margem negativa, né, no que ele realizou dentro do confinamento, e o segundo semestre uma margem positiva, tá? Por conta do que observou-se no mercado em termos de preço futuro. É claro que tem muitos pecuaristas que não fecharam, né, não fizeram a trava desse animal, da comercialização desse animal, e que talvez não tenham conseguido bons resultados. Além disso, a rentabilidade ela varia de estado para estado, porque você tem estados com a possibilidade de se fazer mais dinheiro, né, do que em outros, porque você tem uma oferta maior de animais de reposição, você tem mais insumos, como é o caso do Mato Grosso. Então, de forma geral, o primeiro semestre foi muito ruim em termos de rentabilidade para a pecuária, e especificamente confinamento, e o segundo semestre foi bom, né, razoavelmente bom, por conta do que a gente viu no mercado. E aí o pecuarista ele vai trabalhando com rearranjos no sistema técnico dele, então, às vezes fazendo um sistema mais intensivo ou menos intensivo dentro da fazenda, comercializando animais mais jovens para fazer caixa, entendeu? Ou até mesmo se desfazendo de matrizes para também conseguir fazer caixa. Então, mais ou menos essa é a ordem dele, é o trabalho dele dentro da fazenda. E eu não estou citando, nesse caso, os que trabalham com integração lavoura-pecuária, que são já uma quantidade bem substancial, e que dentro da fazenda trabalham com 2 a 3 safras por ano. Ok, nós vamos a um pequeno intervalo. Eu converso com o gerente executivo da Sol, com o Bruno de Andrade, falando da questão do confinamento. A gente volta rapidinho, 10, 30 segundos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, você já sabe, você pode assistir por aqui, pelo canal, pela internet, na página do programa. E hoje eu estou tentando entender o que se passou esse ano, está se passando, né? Na sessão de confinamento, na atividade do confinamento. Converso com o Bruno Andrade, gerente executivo da Socom. Você, no intervalo, estava me explicando aí, quer dizer, que você tem um cara que cria, recria, engorda, faz tudo, né? Esse cara deve ter uma maleabilidade muito grande. Porque, por exemplo, na pecuária de leite, você está falando da pecuária de corte, cai muito o preço do leite, não sei se você tem parente que produz leite, o proprietário diminui a quantidade de comida, a vaca produz menos leite. Sim. Aí melhorou o preço, dá mais comida, a vaca produz mais leite. Na pecuária, pelo de corte, pelo que eu estou entendendo, tem de tudo também. Quer dizer, o preço está bom, ele dá mais comida para engordar o boi mais depressa. É exatamente a mesma coisa, é isso? É exatamente a mesma coisa. A diferença é que a pecuária de leite dá uma resposta mais rápido para o produtor, né, no dia seguinte, do que ele está produzindo em termos de leite. Agora, pecuária de corte não, porque o pecuarista de corte ele não faz essas medições de forma diária. Então ele não tem como ajustar isso tão finamente quanto um produtor de leite. Existem já algumas tecnologias, mas ainda não amplamente disponibilizadas ao produtor. Então, assim, o pecuarista ele fica um pouco à mercê, ele tem um pouco esse problema de tempo, né, de poder fazer esses ajustes. Mas ele faz esses ajustes, o pecuarista de ciclo completo, ele tem a possibilidade de vender o bezerro, o garrote e o boi gordo, né? Então, dependendo de como o ano se comporta, ele vai vender um pouco mais de bezerro, um pouco mais de garrote, um pouco mais de boi gordo, né? E aí ele consegue se ajustar e garantir a sua rentabilidade e sobrevivência no setor. Agora, aqueles que são muito específicos, como um confinador, ele fica simplesmente à mercê, né, de comprar esse animal no mercado, um animal boi magro, colocar no confinamento, ou fechar alguma parceria, obviamente, colocar no confinamento e comercializar esses animais. A operação dele ele é muito específica. Agora, o pecuarista de ciclo completo ele tem uma margem, uma maleabilidade um pouco maior para compor sua receita, né? Você falou agora há pouco, acho que no outro bloco, que alguns confinadores não se protegeram. Proteger, você fala fazer hedge, é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, é usual nos teus associados, sei lá, quanto se confia? Um confinador médio confina quanto? 10 mil cabeças? Não, 5? o confinador médio é em torno de 1.500 a 2.000 cabeças. Os grandes confinamentos que a gente conhece hoje, vê fotos e tudo mais,
acima de 10 mil animais não somam mais do que 250 unidades, né, no nosso levantamento. São poucos os pecuaristas que utilizam as ferramentas para proteção de risco, o mercado futuro, opções. Porque para 10 mil cabeças valia a pena botar Exatamente. uns 30% aqui. Agora, os que fazem, são poucos que fazem, né, e fazem para muitos animais. De qualquer forma, o que a gente observa é que o pecuarista ele fica muito exposto, né, no momento da negociação. E não precisaria fazer isso, porque ele conhecendo o custo dele de produção, ele facilmente consegue garantir a sua margem. Não existe, né, o hábito, isso chama-se balcão, será que é balcão? Não é comum você chegar para algum comprador, digamos, e falar, ó, eu vou confinar 1.500 cabeças, vamos acertar aqui um preço e tal. Não se faz isso adiantadamente? Seria o mercado a termo, né? A termo. A negociação com o frigorífico. Esse ano, até onde a gente tem conhecimento, os frigoríficos não têm executado muito essa opção. E a gente até não recomenda que o pecuarista faça isso, principalmente utilizando o indicador do CPEA como uma forma de se travar esse preço. Vocês também têm o braço de ferro com o CPEA? Não. A gente pede só para ele não fazer isso, porque, de certa forma, o que o frigorífico precisa comprar depois no mercado é um volume muito pouco e ele já tem boa parte travada no preço. Enfim, toda aquela discussão sobre o indicador da movimentação dele para cima ou para baixo. Mas o que a gente indica é ele não fazer a termo fixando no preço do CPEA. Mas pode fixar em outro preço. No futuro, por exemplo, mas aí utilizando as ferramentas da própria B3. É o que a gente recomenda. E esse ano, até agora, até o mês passado, acho que setembro, foi bom. As exportações de carne foram muito abaixo do que eles estimavam. Eu sei que tem confinadores que produzem carne tipo Cota Hilton. Isso. É um mercado específico, é lá fora e tal. Vocês sentiram alguma influência por causa da diminuição das exportações? Bom, o segundo semestre ele também foi bom, porque as exportações foi bom para a precificação do boi, porque as exportações também melhoraram. Não, para os pecuaristas confinadores que fazem Cota Hilton, que fazem gado Europa, a gente não sentiu muito problema, tá? Óbvio que a gente teve aí um prêmio a ser pago, um prêmio que foi pago, não tão bom quanto nos anos anteriores, entretanto, a gente teve a manutenção do boi Europa, teve a manutenção da Cota Hilton, e, obviamente, esse segundo semestre ele se apresenta de forma bem mais interessante que o primeiro semestre. A gente espera aí que o ano feche com 5,8 bilhões de dólares exportados, né? E talvez em 2018 a gente possa ultrapassar os 6 bilhões aí de dólares exportados. A carne bovina, ela já não chegou a 7 bilhões algum ano? Já chegou a 7 bilhões, se eu não me engano, em 2013 ou 2014. Eu lembro que era mais ou menos 7 bilhões. Isso. Foram os melhores anos em termos de exportação e precificação recente do boi gordo também. Mas a gente, de lá para cá, né, sofreu alguns problemas em relação a acesso a mercados, muito por conta de tudo que aconteceu, né, em relação a denúncias sobre a qualidade da nossa carne. Mas a expectativa sempre é que os preços melhorem e as exportações melhorem por consequência. Nós já voltamos. Eu converso com o Bruno Andrade, gerente executivo da ASSOCOM. A ASSOCOM é a Associação Nacional dos Confinadores, é isso mesmo, né, Bruno? E já a gente volta ao último bloco. Até já. Tchau. Ok, estou de volta. Converso com o Bruno Andrade, gerente executivo da ASSOCOM, falando para a gente aqui do ano do confinamento, pelo menos até outubro, né? Esse ano a pecuária teve um monte de percalço aí, mas a nave vai, né? A nave está indo. A nave está indo. Não sabe bem para onde, mas está indo. Vocês têm notado, por exemplo, eu tenho ouvido muito falar, não sei se confinam, essa é a pergunta, que o pessoal que produz grãos tradicionais, soja, milho, etc., nas áreas novas, digamos assim, evidentemente, soja você planta no terreno mais plano possível, para colher, e toda fazenda tem o que eles chamam de franja. São as áreas em declive, né? Uma coisa assim. Só que o pessoal de grão é altamente tecnificado, sempre foi, muito antes dos pecuaristas serem.
E eles estão começando a usar essas franjas para produzir boi. E dizem que estão usando altíssima tecnologia. Você sabe de algum desses que confinam ou faz acabamento, alguma coisa assim? Tem, principalmente no Mato Grosso, Mato né? Grosso, No né? Mato Grosso, o perfil do Dizem que também no produtor. Matopibá, lá, o Matopeba. Isso, Tocantins, Bahia. É. O perfil desse tipo de produtor, agricultor, né, já é de arriscar um pouco mais, né? Então, se ele enxerga a possibilidade de conseguir produzir uma safra a mais na mesma área que ele tem, ele vai fazer isso. E a gente observa que ele faz isso e faz muito bem, né? Em Goiás também a gente já observa alguns cinturões ali de produtores fazendo algo semelhante a isso, e daí produzindo 3 safras dentro de uma fazenda, né? Soja, milho e boi. Então isso tem se tornado cada vez mais comum, né? E isso é interessante porque você, no final das contas, o que importa é quantos reais, quantas arrobas, quanto de receita, quanto de lucro você faz por hectare. Uhum. Né? O pecuarista muitas vezes ele fica focado em indicadores zootécnicos que são importantes, obviamente, mas que talvez não dizem muita coisa, né? Em termos do quanto é rentável, lucrativo o negócio dele está sendo. E o que importa de fato é quanto que está dando por hectare. É o que você tem que remunerar, é a terra onde você está. Então, quanto mais e cada vez mais a gente observa produtores seguindo para esse caminho. E daí fazendo consórcio, fazendo integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Então isso é cada vez comum e obviamente a gente observa isso melhor nas áreas de agricultura. Tenho, essa pergunta é mais para conferir. Se você pegar 2017 em relação a 2016, milho está muito mais barato, Uhum. soja acho que também está mais ou menos. É. E, quer dizer, em termos de custo, o confinamento desse ano deve ter sido um ano bom. Foi um ano bom. Mesmo tendo o primeiro semestre Isso, ruim. nem só para insumos de nutrição, mas também para reposição. Primeiro Quanto está semestre, um boi magro? agora São Paulo, né? Pensando em É, São Paulo, um boi magro em torno de 1.800, R$ 1.900, mas é mais ou menos isso. e você pode comprar um boi magro ou comprar um bezerro, um gaote que você chama, né, para engordar. Isso, exatamente. É O claro boi que esse magro tem o quê? 12 arrobas? 12, 13 arrobas, Quer dizer, vai ganhar umas 8 no confinamento. de 6 a 9. Né? Depende muito do tipo do confinamento, dieta, tempo de Esse é o mais coxo. rápido. O bezerro ou o garrote Vai demorar mais é tempo, mais vai ficar longo. uns 180, 200 dias dentro do Qual o confinamento. peso do garrote? Só isso é curiosidade minha. Esse animal ele vai chegar com no máximo 330 quilos, ou até menos, até 280, 290 quilos. Na verdade, ele pode ser desmamado, se ele tiver uma excelente qualidade, pode ser desmamado e colocado direto no coxo, né? Ou então passar por algum tipo de suplementação a pasto e depois ser inserido no coxo. Mas esses animais mais jovens entram com menos de 300 quilos muitas vezes. A gente tem 10 exemplos de arrobas menos. são 150, né? Não, Não, 15 isso. quilos. 10 arrobas 150. 20 arrobas. Não. Não, ele entra com aproximadamente. Ele entra com menos de 300 quilos, esse Ah, animal, né? tá. Então seria um animal aí. Normalmente esse animal é um animal macho inteiro, né? Bem criado, né? Bem desmamado, desmamado com acima de 220, 230 quilos. E aí ele entra no confinamento com E até 300 quilos. tem de fato existe a diferença, não sei se de preço ou entre o animal inteiro e o animal castrado? Não necessariamente o De nos animal inteiro falar e tanto isso. castrado. Existe a diferença de um animal bem acabado para um animal mais mal acabado, né? Algumas empresas trabalham já com programas de bonificação e as principais trabalham, então existe essa diferenciação. E aí o mercado, né, de certa forma, algumas empresas acabam levando para esse caminho de que o animal inteiro tem menos qualidade, o animal castrado tem mais qualidade. O que não é necessariamente uma verdade, né? A gente confinamento hoje, mais de 90% do que é produzido são animais inteiros. E são esses animais inteiros que compõem cota Hilton, que compõem cota de animais que são de carne que são exportadas para a União Europeia. Então, você tem aí esses bons mercados que mais valorizam carne de qualidade sendo atingidos por esses animais produzidos em No confinamento. contrato aqui na bolsa é animal inteiro ou animal castrado? Eu sei que tem um É negócio. inteiro, É inteiro, né? inteiro. Aqui, então,
Na verdade, eu acho que cabe os dois já, não tem mais essa diferença. A precificação do CPE também já não faz a diferença, porque você não tem uma precificação diferente para esses dois animais oficialmente no mercado. Ele é bom ou é ruim? Não, o animal bom ou ruim não depende necessariamente dele ser inteiro ou castrado. E depende de vários outros fatores. Pode influenciar? Pode influenciar. Mas você também tem a nutrição, você tem o que esse animal passou durante todo o tempo dele na fazenda em termos de manejo, entendeu? Então, assim, não é esse item, somente ele, que vai fazer com que o animal seja bom ou ruim, entendeu? Como eu te falei, mais de 80%, 85% do que é produzido no confinamento são animais inteiros, não são castrados. Fazendo um pouco de futurologia aqui, qual o cenário que a Socon tem para 2018? Né? 2018 a gente enxerga uma oferta maior de animais para o abate, né? E por consequência uma desvalorização do preço da arroba, do boi gordo. Isso já pensando no segundo semestre. O primeiro semestre deve seguir mais ou menos nessa toada do segundo semestre de 2017. Por outro lado, a gente vê um consumo interno melhorando, né? Porque os indicadores macroeconômicos têm melhorado e as exportações também tendem a ser melhores. Então, somando positivo aí com negativo, tentando achar um meio termo, o primeiro semestre a gente enxerga como um semestre semelhante a 2017 agora, esse segundo semestre, e o segundo semestre de 2018 com desvalorização do boi gordo. Desvalorização. Isso. Você acha que vai ter uma oferta maior? A oferta, embora a gente vá melhorar a demanda, a oferta ela tende a ser maior do que a gente espera que a demanda reaja. Essa conturbação política vai até 2018, vem essas coisas contra o presidente, etc. Isso interfere na intenção do pecuarista ou ele toca a vida dele? Não mais, atualmente não mais, porque assim, dá para entender, assim, a gente percebe que parece que o mercado meio que dissociou uma coisa da outra, né? O ambiente político e o mercado. E a despeito de todos os problemas políticos que possam estar acontecendo, né? Economicamente a gente tem seguido uma linha mais ou menos coesa. Tem fatores muito positivos, né? Não dá tempo, nosso tempo já está acabando, mas uma inflação de 4%, 3% é favorável ao setor. Exatamente. Melhora o poder de compra das pessoas. Quer dizer, tem alguns dados econômicos muito positivos, né? Tem dados econômicos muito positivos e a expectativa é de melhoria em 2018. Então, é por conta disso que a gente acredita que, de fato, o consumo interno possa melhorar, né? Principalmente nas camadas mais baixas, C, D e E, e as exportações, obviamente, melhorar, porque o Brasil tem conseguido conquistar novos mercados. Com esta afirmação positiva, otimista do Bruno Andrade, nós vamos acabando o programa. Bruno, muito obrigado. Agora que eu sei que você é meu vizinho, eu vou pegar o telefone lá, porque aí não precisa nem de telefone, é só sair da janela aqui. Dá para me chamar pela janela. Isso. Fim de semana, então, você está na fazenda da família, é isso? Estou no interior. Está no interior. Deixa comigo. Obrigado da sua presença. Obrigado. Das informações e até a próxima. Tá Obrigado bom? pelo Obrigado. convite. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado, tchau.